Vamos iniciar nossa live aí no dia de hoje. O texto que eu quero falar é sobre, fica no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, louvado seja Deus. Nós vamos falar do versículo 1 até o versículo de número 6, ok? Capítulo de número 20, do versículo 1 até o versículo de número 6, nós vamos estar abordando aí. Eu estou deixando aí também, na descrição da minha live, um link do meu canal Momentos com Deus. Então, se você puder, nos ajude aí em nome de Jesus. Clique aí no link aí. Está entrando aí também o nosso pastor Cristiano, meu primo pastor Cristiano. Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi ele que me deu a ideia de estar fazendo a live. Então, eu estou aqui, pastor, fazendo aí essa live para a glória de Deus, ok? Vamos ler lá, queridos, segundo livro de Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade. Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas palavras. Eis que eu te curei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, queridos? É um texto aqui, é um dos textos mais bacanas que eu vejo aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia relata que Isaías, ele chega na casa de Ezequias e dá uma palavra para ele. Fala: olha, Deus manda te dizer, assim diz o Senhor, arruma a tua casa que você vai morrer. Era simples assim. Porque os profetas daquela época não tinha muita enrolação. Hoje, como muitas pessoas não confiam em profetas, hoje os profetas de hoje ficam meio assim de falar, de falar algo do Senhor. Naquela época não. Naquela época o profeta ele já era direto. E ele chegou na casa do rei, era o rei de Israel. Ele chegou lá e falou assim: olha, assim diz o Senhor, arruma a tua casa que você vai morrer. E virou as costas e foi embora. Não teve muita enrolação, não teve muito o que falar. E a Bíblia diz que Ezequias fez umas orações mais lindas da Bíblia Sagrada. Ezequias, a Bíblia diz que ele já estava um pouco doente. Então imagine você já está doente, você não está bem, aí vem um servo do Senhor, alguém que você sabe que de fato é homem de Deus, que de fato fala o que Deus ele tem para falar, e o profeta chega na casa dele e fala assim: ó, o Senhor manda dizer que é para você arrumar a tua casa que você vai morrer. Pronto, acabou. Então ele tinha certeza que ele ia morrer. Ele tinha certeza que não ia passar dali. Então o que Ezequias fez? Lembra que nós estamos falando do poder da oração. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e começou a chorar, começou a orar a Deus, começou a clamar o nome de Deus. E eu quero que você veja nessa palavra o poder que tem uma oração, o poder que tem você orar a Deus. O que é uma oração? Uma oração, na realidade, é você ter uma ligação com Deus, é você conversar com Deus. Nada mais do que isso, é você falar com Deus, ter intimidade com Deus. E a Bíblia diz, então, que Ezequias, ele vira para a parede e começa a chorar e começa a orar. E eu fico imaginando o quanto Ezequias estava triste com isso, mas o quanto ele abriu o coração dele para falar com Deus. Você já percebeu que muitas das vezes a gente só abre o coração para falar com Deus quando a gente está na pior? Você já percebeu que muitas das vezes você só abre o coração para falar com Deus quando você está passando por algo tremendo? Algo triste na sua vida? Parece que é quando a gente está mais próximo fica mais próximo de Deus. Assim foi Ezequias.
Ezequias estava passando por um momento terrível na vida dele, estava doente. Chega o profeta e dá uma palavra daquela. E aí ele ora a Deus, e a Bíblia diz que ele faz com que Deus mude de ideia. Deus muda de ideia até mesmo com a sua oração. Olha o poder que a sua oração tem. Você imagina, Deus ele dá uma palavra para você, e com a sua oração você mudar até o pensamento de Deus? Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias ele viu que ele ia morrer, viu que ele estava triste, e a oração dele fez mudar o pensamento de Deus. E assim pode acontecer com você, querido. Você que não tem um relacionamento com Deus direito, e você que está passando por alguma coisa terrível sobre a sua vida, saiba que se você orar, que se você buscar a Deus de coração, você vai mover o coração de Deus. Você pode mudar até os pensamentos de Deus. Quando ele abre o coração dele para falar com Deus, Deus ele sente tanto aquela oração de Ezequias que Deus ele fala ali para Eliseu, para Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Louvado seja Deus. 15 anos de vida. Você imagina o que é isso, querido? Você mudar até mesmo o que Deus está pensando, o que Deus já determinou sobre a sua vida de modo positivo. Isso pode acontecer com você sim. Então, este é um dos poderes da oração. Amém, queridos? Então, ore, converse com Deus, fala com Deus, né? Dialoga com Deus. Conversa com ele, eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Às vezes você pensa assim, olha, Deus ele não está me ouvindo, Deus ele não está ouvindo minhas orações. Está sim, querido. É só você abrir o seu coração para Deus. Abre o seu coração para Deus. É que você tem que orar com fé. Você tem que orar com fé, você tem que chamar a existência sobre a sua vida aquilo que não existe. Chamar a existência aquilo que não existe. Ah, pastor Daniel, mas isso é difícil. Não, não é difícil não. Chama a existência aquilo que não existe sobre a sua vida. Tá difícil? Chama a existência. Parece impossível? Comece a acreditar. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. E um homem, alguns 1000 anos atrás, fez isso. A Bíblia diz que um homem chamado Elias, ele habitava na terra de Israel, e ele mesmo profetizou que durante um tempo não ia chover na terra de Israel. A terra de Israel estava passando por um momento pecaminoso tremendo, e aí ele profetiza e a terra de Israel fica sem água durante mais ou menos 3 anos e meio. E a Bíblia relata, queridos, que depois desse tempo, o povo passando por necessidade, estava uma prova muito grande. A Bíblia chama os reis daquela época, Acabe e sua esposa, chamam ali os profetas de Baal para estar fazendo aquelas mandingas, para estar fazendo aquelas orações deles, se mutilando. E aí chamam também Elias. E não é que Elias ele chegou lá para estar levando água para aquele lugar, mas o mais interessante que aconteceu ali com Elias é que ele chamou à existência aquilo que não existia. Ele acreditou na oração dele. Ele acreditou que podia fazer acontecer. Tem algo, será, que está acontecendo sobre a sua vida que você acha que não vai acontecer? Tem algo que está acontecendo na sua casa, quem sabe você está desempregado, quem sabe você está com uma doença e já te desenganaram, disseram que você não vai conseguir, disseram que você não vai para frente, disseram que você não é capaz de fazer. Pois é, chama a existência aquilo que não existe sobre a sua vida. Declara. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar, porque abençoou um homem chamado Elias lá no passado. Eu quero mandar um abraço aqui também para o nosso querido irmão Dom Bispo. Deus te abençoe aí, Bispo, em nome de Jesus, amém? A você, a tua casa aí. Muito obrigado aí por estar compartilhando aí o post que a gente fez aí também. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus ele sabe o que nós temos no nosso coração, que é sempre mandar algo de bom para as pessoas. A gente vê tanta coisa ruim na internet e nós temos o propósito de mandar algo bom para as pessoas, algo que possa tocar a vida das pessoas. Então,
Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus ele vai te pagar com grandes bênçãos sobre a sua vida, ok? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, queridos, como eu estava falando, Elias, ele foi um homem que chamou à existência aquilo que não existia sobre a vida dele. A Bíblia diz que quando ele chegou naquele lugar, depois que os profetas de Baal começou a profetizar, a se mutilar, a fazer aquela dança toda, aquela dança da chuva que não funcionou, a Bíblia diz que Elias, ele arruma o altar de Baal, de Acabe, o altar que eles haviam feito, manda jogar água naquele lugar, em cima das madeiras que tinham lá, porque o milagre que Deus tinha para fazer era um milagre grande e ele acreditava nisso. Quem sabe na sua vida é um milagre grande que tem que acontecer e você muitas das vezes você não acredita, tamanho é o milagre, mas saiba que Deus ele pode todas as coisas. Então Elias ele chamou a existência aquilo que não existia e ele pede para o seu moço subir lá no cume do monte e ver se vinha alguma chuva. O moço ele sobe uma vez, ele sobe a segunda, ele sobe a terceira, e o interessante é que Elias ele chega para Acabe e fala assim: olha, Acabe, já começa a se proteger, vai lá comer, começa a se proteger, porque eu já estou ouvindo barulhos de trovão, eu estou ouvindo barulhos aqui, vai cair muita chuva, Acabe. Só que não tinha barulho de nada, querido. Sabe por que não tinha barulho de nada? Porque não existia nuvens, o céu estava limpo. Não tinha mais nada. Não tinha nuvem, não tinha nada. Ele chamou de existência aquilo que não existia. Ele manda o moço subir lá em cima. E o moço ele sobe a primeira vez, desce e fala assim: ô Elias, não vejo nada lá não. Elias manda ele vir de novo. Ele sobe lá: Elias, não estou vendo nada. Eu imagino as pessoas olhando e falando assim: mais um que está profetizando aí e nada vai acontecer. E muitas das vezes é assim na minha vida e na sua vida. As coisas acontecem e a gente, por não acontecer de primeiro, a gente já esmurece, ficamos tristes. Ah, não vai acontecer, não vai dar certo. Não vai acontecer, eu já tentei. Você só tentou uma vez, querido. Ou às vezes você só tentou 2 vezes. Aquele moço, sabe quantas vezes ele subiu no cume do monte? 7 vezes. Eu imagino na 6ª vez que ele sobe e ele não vê nada, ele não vê nuvem, ele não vê nada. E somente na 7ª vez ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha o tamanho da nuvem, irmãos. Fala a verdade. Imagine você ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem pequena. Não tinha nada para ver ali. Queridos, a paz do Senhor está conosco aí também, a irmã Jéssica, é isso? Jéssica, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, queridos, você imagine uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Depois de 7 vezes que ele sobe ali no cume daquele monte, está conosco também o meu filho Gustavo. Gustavo, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Então, queridos, você imagina, Elias, o moço desce e fala assim: Elias, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era tudo que ele tinha, mas para Elias foi o suficiente. Elias, ele chega e fala assim: ô Acabe, pode correr, Acabe, que vai vir uma tempestade aqui, Acabe. Vai chover muito, Acabe. Então se prepara. Ele chama a existência aquilo que não existia. Ele pega Acabe, quando ele começa a falar isso, o céu começa a enegrecer. Eu imagino Deus dizendo assim: olha, meu filho está dizendo lá na terra que vai acontecer, então eu preciso fazer algo acontecer. É assim que acontece sobre a sua vida. Primeiro, ore como Ezequias. Ore, mas ore de coração aberto. Mas ore com vontade, chore. Cada lágrima que você colocar no chão não é lágrima de crocodilo, não. Qualquer lágrima que você derramar no chão é uma escrita para Deus. Chore, mas se derreta na presença de Deus e confie, chama a existência aquilo que não existe. Depois que você orou, ou depois que você veio de um culto abençoado, começa a profetizar, começa a abençoar a sua família. Olha, agora vai acontecer, agora o negócio vai acontecer de verdade, agora vai dar tudo certo. Você tem que chamar a existência aquilo que não existe. Chama a existência. Elias, ele acreditou. E quando ele acreditou, e quando ele falou lá: Acabe, pode correr, irmãos, o céu se enegreceu, as chuvas começaram a cair.
Mas foi tamanha chuva, mas foi tanta chuva, mas um corria mais do que o outro. Você imagina bênçãos vindo do céu, porque você profetizou. Você vai chamar a existência aquilo que não existe sobre a sua vida. Um homem também muito interessante que eu vejo na Bíblia, é um personagem bíblico, é o centurião. Querido, está lá no livro de Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5. Eu vou ler aqui com vocês aqui, amém? Se você tiver a Bíblia de vocês aí, abra também em nome de Jesus, ok? Mateus, capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 10, ok? Vamos lá? Mateus 8, versículo de número 5, diz assim, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Amém? Estava falando do centurião. Nota que o centurião, ele não era judeu. O centurião, ele não andava com Jesus. O centurião, ele não era ali, entre aspas, do clã de Jesus. Só que o centurião, ele chega em Jesus e ele reconhece a autoridade de Jesus. Saiba que, veja que ele chega com humildade ali com Jesus Cristo e começa a dialogar com Jesus. Lembra que nós falamos no início da live? O que é uma oração? É um diálogo que você tem com Deus. É um diálogo que você tem com o Criador. Você precisa sempre dialogar com Deus. Dialogue com Deus, fale com Deus. O servo do centurião, ele estava doente. Ele estava doente, não estava bem, e ele viu que Jesus Cristo era o único que podia curar o servo dele. Ele chega ali para Jesus Cristo e ele pede para Jesus curar o servo dele. E quando Jesus ele fala assim: olha, eu vou até a tua casa, ele reconhece que ele é pecador. Ele fala assim: olha, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Eu não sou digno que você vá até a minha casa. Ele reconhece as suas falhas. E nós vemos nos dias de hoje, querido, cristãos tão santos, que às vezes se julgam mais santos do que o próprio Jesus Cristo. É ou não é verdade? Se você falar que ele tem pecado, misericórdia, você já arruma briga com ele. Então, cristãos que muitas das vezes, pessoas que estão ali no meio evangélico, que não reconhecem as suas falhas, que não reconhecem que precisa melhorar. E nós precisamos melhorar constantemente, e todos os dias precisamos melhorar. Nós devemos reconhecer as nossas falhas, e isso chama a atenção de Deus, porque nós estamos sendo sinceros com Deus. Estamos sendo sinceros, e aquele homem foi sincero com Deus. Aquele homem era um centurião, ele era romano. Ele tinha pessoas abaixo dele, ele era um homem de autoridade. E sendo um homem de autoridade, ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Ele fala assim: olha, eu também sou um homem de autoridade. E se eu falo para o meu servo, vai lá e faz isso, ele vai fazer. Ele tinha autoridade, ele sabia que se ele falasse com Jesus Cristo, era só Jesus ele dar uma ordem e o seu servo ia ser curado. Olha o tamanho da fé que aquele homem ele tinha para com Jesus Cristo. Isso chamou chamou a atenção de Jesus. Jesus ele viu aquele homem, ele tinha fé. E ele fala assim: olha, aqui em Israel eu não vi tamanha fé com esse homem como eu vi com o pessoal com os judeus, com Israel. Ele viu mais fé no homem que não era de Israel do que nos próprios judeus. Ele viu mais fé num homem que não era judeu
do que com os próprios judeus, do que com as pessoas que andavam com ele. Então ele chama a atenção de Jesus Cristo por causa da sua fé, porque ele acreditava. Então, querido, se você orar a Deus sem fé, pode ter certeza, você não vai conseguir. A fé, ela tem o seu poder. A oração, ela tem o seu poder, mas ela deve ser acompanhada de muita fé. Ela deve ser acompanhada de uma fé tremenda. Você não pode duvidar, você tem que acreditar. Faça como Elias. Ainda que você vai uma vez, você não conseguiu, tente mais uma. Faça como Naamã. Naamã no começo ele resistiu, não queria mergulhar lá no Rio Jordão, mas Naamã ele foi. E ele mergulhou a primeira vez, estava leproso. Se ele tivesse desistido da primeira vez, a lepra tinha continuado com ele. Quem sabe você está leproso espiritualmente, você conhece alguém que esteja dessa forma, e aí você já mergulhou uma vez e não aconteceu nada sobre a sua vida. Quem sabe você fala assim, eu estou tentando, mas nada acontece. E o interessante é que o centurião, ele não era cristão. Quem sabe você que está nos assistindo agora, diga assim, mas eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não sei orar, eu não sei fazer. Queridos, você não precisa ser cristão para conversar com Deus. Deus ele vai te ouvir mesmo você não sendo evangélico. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu vou pedir para fulano ou ciclano fazer uma oração para mim. Não precisa, você mesmo pode orar. Você mesmo pode chamar à existência aquilo que não existe sobre a sua vida. Você mesmo pode acreditar. Não é que nós não vamos orar pela sua vida, nós vamos orar sim. Se vir pedir para mim, eu vou orar pela sua vida sim. Só que você tem autoridade para isso também. Eu tenho certeza que mesmo você, com as suas limitações, você que muitas das vezes não sabe nem orar, nunca orou na sua vida, querido, saiba, tenha certeza que se você começar a orar, se você começar a conversar com Deus, nas suas limitações aí, Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai te abençoar, mesmo nas suas limitações, mesmo nas suas pequenez, Deus ele vai te abençoar. Amém? Então, por isso, como eu estava dizendo, você que não é cristão, você que não é evangélico, você que acha que Deus ele não vai te ouvir porque você não sabe orar, quem sabe você diga assim, olha, eu nunca li a Bíblia na minha vida. Começa a conversar com Deus do jeito que você sabe, como se você estivesse conversando com amigos. Jesus Cristo, quando ele veio aqui para a terra, ele veio fazer amigos. A vontade de Jesus era conhecer pessoas. Veja que Jesus ele sempre estava no meio de gente. Jesus, onde tinha um casamento, ele ia. Ele era convidado, ele ia. Ele era convidado para uma festa, ele ia. E às vezes existe crente tão chato, querido, que passa por uma pessoa porque muitas das vezes está de bermuda ou de regata ou sem camisa e não conversa, porque se acha santo demais. Mas você pode perceber em Jesus Cristo, sentado no meio de um monte de gente pecadoras. Ele entrou na casa de Mateus. Mateus não era nem convertido ainda. Quero mandar um abraço aí para o nosso querido, meu amigo Pedrão. Deus te abençoe, Pedro, em nome de Jesus. A Rosângela também entrou. Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos falando do poder da oração. Do poder da oração. Então, se você tem algo aí amarrado aí na sua vida, saiba que Deus ele pode abençoar a sua vida através da oração. Estou citando aqui personagens bíblicos a qual oraram a Deus e Deus ele abençoou, foram abençoados através da oração. Então você pode orar a Deus, mesmo na sua limitação, você pode buscar a Deus, porque Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, estava falando aqui do centurião. Centurião era um homem que não andava com Jesus e mesmo assim ele foi abençoado. E ele foi ricamente abençoado. O servo dele foi curado para a glória de Deus. Por quê? Porque ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que ele tinha a autoridade de Jesus Cristo, ele teve fé em Jesus Cristo, ele acreditou que Jesus ele podia fazer alguma coisa e ele foi abençoado. É só isso, querido. Não existe um segredo de receitas de bolo para você ser abençoado. Não existe. O que você deve fazer é somente abrir o seu coração para Deus e orar, e buscar, e acreditar que Deus ele vai abençoar a sua vida. Amém, queridos? Então, um outro personagem também muito interessante era Paulo e Silas.
E eu quero finalizar aqui com Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas ele ia para outro lugar. Eles iam evangelizar em outro lugar. Mas a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo, não deixou com que ele entrasse naquela cidade onde eles iam. Suzana, um grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus, ok? Louvado seja Deus. Obrigado aí por estar com... Pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, não deixe de dar um curtir aí, compartilhe aí, curte aí em nome de Jesus, também para estar nos ajudando. Essa live que eu vou estar fazendo hoje, amanhã, eu vou estar colocando no meu canal, lá no YouTube. Então você que está nos assistindo, clica lá no link que eu deixei na descrição aí deste canal e vá lá no nosso YouTube, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tem vários vídeos lá, deu falando sobre diversos assuntos, ok? Então, Paulo e Silas, eles não iam para a cidade de Macedônia. Eles iam para outra cidade, mas o Espírito Santo o impediu de ir para lá. Paulo, ele tem uma revelação do Senhor e de um jovem falando para ele que ele deveria ir para Macedônia. E ele vai para Macedônia, ele vai para aquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, eles começam a pregar a palavra de Deus, começam a pregar, começam a ministrar. E uma menina, uma jovem, ia acompanhando ele. E ia falando, olha, esses homens aí são homens de Deus. São homens de Deus. E começou a falar algo que é a verdade sobre a vida deles. Porém, Paulo viu que aquela menina era uma menina que ela tinha um espírito de adivinho. E Paulo ele expulsa o demônio da vida daquela menina. O que aconteceu? Os seus senhores, que ela dava muito lucro, prenderam Paulo. Mas antes de prender Paulo e Silas, ainda deram uma surra nele. Pegaram lá uma vara, meteu o cacete em Paulo e Silas, bateram muito neles, depois prenderam eles. E quando eles estavam na prisão, eu imagino, queridos, seja sincero, imagine... Eu e você, na sua sinceridade, somente com você. Imagine você, depois de ter apanhado, depois de ser preso, o Espírito Santo não deixa você ir para o lugar onde você ia, manda você ir para um outro lugar, você apanha e você é preso naquele lugar. E eles estão presos. Eles estão presos. E com o corpo todo dilacerado. E sabe o que eles fizeram? A partir da meia-noite, eles oraram e louvaram ao Senhor, adoraram ao Senhor. Irmãos, olha a fé desses dois. Quem sabe você está aí agora na sua casa, está nos assistindo, você está passando por algo tremendo, você não tem forças mais para orar. Você não tem forças para buscar. Louvar, então, misericórdia, de jeito nenhum, você não tem mais força para isso. Jesus, ele nos ensinou. Jesus, antes de morrer, a Bíblia diz que ele sentou com os seus amigos, com os apóstolos, e ele orou, e ele louvou a Deus, ele comeu. Eu tenho o costume de dizer que quando eu estou nervoso eu não como, a minha fome vai embora. Louvar, então, é difícil. Jesus, ele fez da mesma forma. Paulo e Silas, eles oraram e eles louvaram ao Senhor. E sabe o que aconteceu com isso, querido? As cadeias se quebraram. Tudo que era mal sobre a vida deles se foi. As correntes se quebraram. Então, quando você estiver passando por uma prova na sua vida, por uma prova grande, que você esteja sem força para orar, louve ao Senhor. Busque ao Senhor. Você não consegue orar? Louve. Não consegue louvar? Chora na presença de Deus, mas faz alguma coisa. Deus, ele vai te ouvir. Paulo e Silas, eles tinham tudo para dizer, olha, eu não quero mais. Esse negócio de profetizar, esse negócio de orar, isso aí não está com nada, eu só estou me perdendo, eu só estou me dando mal, eu não quero mais isso para a minha vida. Ele poderia fazer isso, eles poderiam fazer isso, mas eles não fizeram. Eles oraram, eles buscaram a presença de Deus.